Sejam bem-vindos ao canal Terror e Nonsense. Aqui vão encontrar histórias diretas do baú maldito. É recomendável ouvi-las com fone de ouvido. Não deixe de curtir e nos seguir aqui, ajuda bastante o nosso canal. Vamos para as histórias. Algo se move pelas sombras de um antigo e enorme shopping center. E aos poucos foi perdendo glamour por causa de alguns novos e mais modernos. Mas esse shopping continuava atraindo um bom público. Sirlene estava com algumas pessoas importantes. Era uma chance de ser promovida no emprego. O jantar estava ocorrendo da melhor forma possível. Ela estava animada com essa possibilidade e respondia a todas as perguntas com segurança. Sou uma pessoa que se adapta muito fácil às situações. Vocês não vão se arrepender de me promover, e etc, etc, etc. A entrevistadora anotava tudo em um papel, e o seu chefe, distraído, aproveitava a ótima comida e a bebida, olhando a movimentação do shopping ao redor. Por trás das pessoas da praça de alimentação, a movimentação estranha continua. Algo se esgueirando pela parede, escondido dos olhares curiosos, soltando barulhos esquisitos bem baixos, como se estivesse com uma enorme dificuldade de respirar. Mas a coisa seguia sua jornada, talvez esperando a melhor oportunidade. Um dos seguranças noturnos acabava de chegar no shopping. Ele fechava às 10 horas da noite e Dante faria o turno noturno. Já estava acostumado. Preferia lidar com as trevas, fazer as suas vigias. Era uma paz intensa, embora ele sempre ficasse com um frio na barriga, algo que ele não se acostumava. Se ele fosse contar tudo o que ele já viu ali, deixaria todo mundo de cabelo em pé. Dante, hoje foi tudo muito tranquilo por aqui. O que você trouxe para comer? Então, o segurança mostrou seu lanche, rico em proteína e carboidrato. O colega deu uma risada. Nossa, Dante, você come, hein? Tem que cuidar dessa pancinha aí. Algo com fome, muita fome. Precisava de um alimento. A criatura, ela corria, se escondia, respirava com muita dificuldade. Uma criatura esquisita saída dos piores filmes do horror. A sua origem era desconhecida, mas ela estava ali, à espreita, a maldade pronta para atacar. As pessoas estavam alheias ao perigo. A qualquer momento, a sua ira poderia despertar. Um banho de sangue poderia começar a qualquer instante. Dante já começava a apagar algumas luzes desnecessárias. Precisava economizar luz. Além do mais, era esse o seu trabalho. Nas suas rondas ele sempre usa uma potente lanterna. Certa vez, ele teve um enorme pesadelo, aonde um monstro o perseguia pelo shopping center inteiro. E quando estava prestes a pular e matar o segurança, a sua lanterna mirou exatamente nos seus olhos, cegando a criatura e a impedindo de cumprir o seu objetivo. O shopping estava para fechar. As pessoas já se encaminhavam para a saída. Sirlene estava com as pernas bambas. Por sorte, já havia se despedido das pessoas do trabalho. Na sua mente, a esperança de promoção, o que seria fantástico para as combalidas finanças da sua casa. Mas ela estava suando frio. Não estava conseguindo andar muito. Sentia naquele momento uma enorme dor de barriga. Ela não ia conseguir chegar ao estacionamento e entrar no carro.
Ela correu para o banheiro público do shopping. Não estava longe de onde ela estava. Chegando lá, ela correu até uma cabine e foi se aliviar ali mesmo. Enquanto Sirlene entrava no banheiro, o segurança começava sua ronda em busca de alguém perdido no shopping, para só então trancar com cadeado as entradas do shopping. No momento, ele não percebeu, mas a criatura passou ao seu lado, talvez atraída por algum barulho vindo de algum lugar. O cheiro da criatura era forte, mas diante da vastidão do corredor vazio, passou despercebido e Dante não sentiu. Apenas uma leve brisa que entrava e afagava o seu cabelo cortado rente. Dante assobiava e cantarolava uma música antiga, e por vezes assaltava sua cabeça. É sempre um tédio naquele lugar, quando as pessoas iam embora. Dante carecia de mais emoção. Essa noite, ele finalmente a terá. Quando Sirlene estava terminando o serviço, já espantada, ela olhava a hora. Caramba, o shopping já deve ter fechado, pensou. Quando foi se limpar, percebeu que não tinha papel higiênico disponível. E agora, meu Deus? Ela falava baixinho. Ela aproveitou e espiou para fora da cabine. Nenhum barulho, o lugar estava deserto. Ela saiu de fininho e pegou um rolo que estava pela metade na cabine vizinha e voltou à sua. Eu devia ter visto isso antes. Como eu sou distraída. Nesse momento, pelo duto de ar, a criatura se aproximou. Ela jogou a tampa no chão e caiu fazendo um enorme estrondo e assustando Sirlene, que olhou para cima e viu uma criatura horripilante, mostrando a sua enorme língua, uma pele escamosa. Mas não era uma criatura quadrúpede, parecia mais uma mistura de ser humano com réptil, que tinha dentes afiados e terríveis. Os olhos eram profundos e pareciam a todo instante mudar de cor. Sirlene deu um grito apavorado. A visão da criatura era assustadora. Ela nunca tinha visto nada assim. Ela pensava que estava visitando o inferno, ou que tinha morrido e não sabia. A criatura, em um momento de ousadia, algo que não tivera durante o dia inteiro, mas agora a fome a oprimia. Ela precisava fazer algo a respeito. Pulou em cima da pobre mulher. Dante, nessa hora, fazia uma ronda do outro lado do shopping, cantarolando algo de jazz e admirando algumas vitrines. O seu sonho era visitar aquela loja de roupas esportivas e poder comprar tudo. Todos os uniformes e camisas do seu time, fora as raquetes de tênis. Ele adorava o Novak Djokovic, o seu jogador favorito. Sonhava um dia frequentar um clube de tênis, embora ainda fosse um sonho distante da sua realidade. Seguindo com a ronda pela noite, ele escutou um gotejar vindo do banheiro feminino. Será que alguém deixou alguma torneira aberta? Ele pensou. Lentamente ele abriu a porta do banheiro, não sem antes perguntar se tinha alguém ali. Vai que saiu uma mulher de lá, o acusando de ser um tarado. Ele não quis arriscar uma confusão. Clientes do shopping perdidos era o que ele mais via, ainda mais pouco tempo depois de ter baixado as portas. Eram sempre os atrasados. Quando ele entrou no banheiro, para o seu horror, ele teve que controlar uma enorme ânsia de vômito. Ele encontrou o corpo da pobre mulher sangrando. A sua pele inteira havia sido arrancada. Que merda foi essa? Ele gritou e saiu correndo do banheiro. Naquele exato momento, a criatura já estava saindo do prédio, ganhando as ruas.
saciada e com a sua boca pingando sangue. Quando a noite caía, naquela enorme fábrica de produção frenética de colchões, um vigia noturno colocava todo orgulhoso seu uniforme, amarrava com esmero a sua bota e ajeitava o seu cabelo por baixo da boina. Gabriel estava acostumado com a solidão e com o silêncio das madrugadas. Mas naquela noite, algo no ar fazia com que as coisas parecessem diferentes. Ele notava que as sombras pareciam mais densas, como se tivessem sido reforçadas com tinta a óleo à mão. O frio estava ainda mais cruel e cortante. Ele se espremia dentro do seu casaco. Algo passou arrepiando os pelos da sua nuca. Ele se virou, e ao se virar, ele viu apenas o vazio da noite. Firme, ele continuou a sua ronda. Quando ele parou alguns segundos para se virar novamente e ir em outra direção, ele escutou passos distantes. Ele focou a sua audição em querer ouvir mais, mas naquela hora, sem sucesso. Ele seguiu a sua ronda, vigiando cada buraco, cada espaço não explorado, cada lugar daquela fábrica, que de noite mais parecia um cenário deplorável de uma produção barata de filme. Mas quando a fábrica estava cheia de funcionários e funcionando a todo vapor, era lindo de ver. Andando, e sempre andando, toda vez que ele parava, voltava a escutar os passos, que persistiam. Mas agora ele não só escutava os passos, ele também começou a ouvir alguns sussurros, acompanhado dos ritmados passos. Gabriel, com o coração pulando na boca, estava começando a ficar apavorado. Antes dele pensar que pudesse ser uma pessoa, logo achou que seria uma criatura da noite, um fantasma, um espírito, um vampiro, ou algo ainda pior, se é que existia algo pior. Nos momentos de tensão, as pessoas nunca pensam no óbvio, sempre deliram imaginando as situações mais insólitas. Ele acelerou o passo. Queria ficar mais perto da entrada da fábrica, aonde o seu pequeno carro estava estacionado. Qualquer coisa entraria nele e sumiria daquele lugar. Contaria pela manhã ao seu chefe o que tinha acontecido e esperaria ser perdoado. Ele não costumava fazer uma vigia dentro da fábrica, mas dessa vez ele entrou. Talvez fosse algum funcionário roubando, ou que tivesse esquecido alguma coisa. Já havia acontecido antes. Não seria nenhuma novidade. Ele então passou por salas cheias de equipamentos empoeirados e pilhas de tecidos mofados. Em certo ponto, chegou ao refeitório, onde mesas e cadeiras estavam viradas, como se alguém tivesse saído correndo. Enquanto explorava o refeitório, ele ouviu um ruído vindo de um armário de metal, lá no canto da sala. Gabriel, tentando mostrar coragem, foi dar uma olhada no que era, com a sua lanterna na mão. Em um canto, ele pegou um cabo de vassoura e abriu lentamente a porta do armário. Ele escutava um barulho. Estava com medo que um bandido estivesse ali dentro se escondendo. Quando ele abriu a porta, algumas canecas de alumínio caíram no chão, fazendo barulho, e uma ratazana saiu de lá dentro. O vigia quase caiu para trás e fez uma cara de nojo. Odeio ratos, ele pensou aliviado. Saindo do refeitório, ele ouviu um barulho alto dentro do prédio, como se uma máquina tivesse se ligado sozinha. Depois, o refletor solitário na entrada da fábrica começou a piscar, como se estivesse com mau contato.
ou algum fantasma estivesse interferindo no seu funcionamento. Gabriel tratou de sair rapidamente do prédio. Do lado de fora, quando estava chegando perto do estacionamento, entre o prédio principal da fábrica e o galpão dos funcionários, naquele estreito corredor, ele avistou uma figura escura, uma sombra imóvel que parecia não sentir o frio intenso que estava fazendo. Com muito medo e a sua voz fraquejando, Gabriel perguntou: "Quem é você? O que está fazendo aí?" A figura jogou algo no chão com uma ponta brilhando. A lanterna na mão do vigia ameaçou cair no chão, de tanto que ele tremia de medo. Na verdade, Gabriel estava morrendo de medo. Faltava pouco para urinar nas calças. Quando lentamente a figura se virou, ele notou que era o Leandro, o seu primo, que estava ali para pregar uma peça nele. Respirando aliviado e secando o suor que jorrava da sua testa, Gabriel chamou seu primo para dar uma volta pelo lugar. O seu primo, então, começou a contar uma história assustadora. Anos atrás, na verdade, muitas décadas atrás, quem contou essa história foi uma tia. Gabriel, você lembra dela? A tia Dolores? Pois bem, nessa mesma fábrica, antes de ser de colchão, era uma fábrica de massas. E houve um enorme incêndio nela. Um trabalhador acabou ficando preso em uma sala e morreu, gritando e carbonizado. Alguns trabalhadores tentaram salvar, mas não conseguiram. Pouco tempo depois, o dono da fábrica vendeu ela. Passou por uma enorme reforma. O novo dono agora produz colchões. Vai me dizer que nunca viu o espírito do trabalhador morto andando por aí, Gabriel? Vai me contar essa? O vigia estava com medo dessa história. Não era um momento propício para seu primo ter contado aquilo. Ainda mais que em pouco tempo ele iria embora e Gabriel ficaria ali, tendo que lidar com mais aquele medo. Não demorou muito e o primo se despediu, indo embora e se perdendo na escuridão da noite. O vigia, fazendo a sua tradicional ronda, esperava que tudo não passasse de uma mentira para o assustar. Tudo isso até ele escutar um barulho vindo de dentro da fábrica. Espíritos não fazem barulho, eu acho, pensou o medroso vigia.